com muito prazer, e já agradecendo o aceite do convite, que o Dr. José Maurício de Carvalho, psicólogo clínico e filósofo, vai fazer a palestra para nós, essa palestra, esse bate-papo, com o tema Como a filosofia pode ajudar a viver. Com vocês, Dr. José Maurício. Muito obrigado, doutor, pelo aceite. A paz do Senhor. Boa noite, gente. Boa noite. Eu tenho que falar de forma que o pessoal lá do fundo escute e a turma cá da frente não fique incomodada. Então, vocês ajudam. Se tiver muito baixo, fala. Se tiver muito alto, reclama. Tá bom? Então vamos... Por favor, olhe o celular. Celular no silencioso, por gentileza, para não atrapalhar a palestra. Muito obrigado. Muito bem. Então, já fomos apresentados. O meu nome é José Maurício. Eu fui aposentei-me na Universidade Federal de São João del Rei e hoje estou trabalhando aqui em Juiz de Fora, tenho um consultório lá na Rua Rei Alberto. O pessoal do Projeto Sol tem o meu cartãozinho aí, se alguém tiver interesse. Muito bem, então o nosso tema de hoje é como a filosofia pode nos ajudar a ter uma vida melhor, uma vida mais interessante, uma vida mais cheia de substância, né? Vamos dizer assim, uma vida mais bacana, né? Isso por quê? Porque nós somos ocupados por muitas coisas, né? Muitas coisas que são necessárias, que são úteis. Temos que trabalhar, comemos, dormimos, nos ocupamos de muitas coisas, né? Mas essas coisas que são muito necessárias à vida, não são, no fundo, essenciais ao nosso ato de viver. Ou seja, se nós ficamos só nisso, a gente tem sempre a sensação de que a vida está incompleta, de que falta alguma coisa para a gente continuar a viver. Entende? Então, é um pouco disso que nós vamos falar. Quer dizer, de que maneira a filosofia pode nos ajudar a tornar a vida algo um pouco mais interessante do que aquilo que a gente vive na nossa rotina, né? Isso porque se a gente fica simplesmente nela, nós caímos naquilo que eu coloquei ali, olha, no tédio, na depressão, na angústia e na indiferença, né? Uma vida que não é boa, ela acaba não sendo muito interessante de viver. Eu começo conversando com vocês, dando um rápido resumo de como hoje nós pensamos a nossa existência, a nossa vida. É claro que ao longo do tempo, a nossa compreensão do que é a vida vai mudando. Ao longo da história, essa compreensão mudou muitas vezes. Então, se nós hoje nos voltamos ou começamos a pensar sobre como entender o que é a nossa vida, né? Nós podemos trabalhá-la em 3 pontos, para nós entendermos em que ela consiste. O primeiro ponto é o fato de que nós nascemos sem nenhuma consulta, né? Vamos imaginar aqui, já que o exemplo do Maracanã foi usado no início, vamos imaginar que nós, de repente, por acaso, sem nunca termos ouvido falar de futebol, nem de Maracanã, nem de time algum, não é? Fôssemos e aparecêssemos assim do nada, assentado num banco, lá no banco de reserva do Maracanã. A gente olha meio assustado, a arquibancada está lotada de gente, a gente olha para o campo, tem uns negros correndo lá atrás de uma bola, tem um juiz de preto correndo no meio deles, apitando feito louco, e a gente está absolutamente sem entender nada do que está acontecendo, porque nós chegamos ali naquele momento. Entenderam? Vamos imaginar, viemos de Marte, nunca vimos nada dessas coisas. Então, a gente começa a viver do mesmo jeito. Quando, de repente, o técnico bate no nosso ombro e diz assim, entra. Aí você diz assim, o que eu vou fazer lá? O que eu tenho para fazer ali? Nem sei o que é isso. Não importa, vá lá. E assim nós somos jogados na vida, sem uma consulta prévia, sem saber o que fazer ali, e sem entender absolutamente nada do que está acontecendo. Entendem?
E aí, quando a gente entra nesse lugar estranho, não é? Nós temos que descobrir e construir o que fazer dentro desse lugar, dentro desse espaço. Nós temos que descobrir como nos mover dentro disso, como devemos e podemos fazer para estar em sintonia com aquilo tudo que está acontecendo, não é? E é dependendo do que nós conseguimos fazer que a nossa vida vai ser melhor ou pior. Dependendo de como a gente consegue nos estruturar dentro dessa regra, dentro dessas coisas que estão acontecendo, é que nós vamos entender que a nossa vida vai ser melhor ou pior. Certo? Muito bem. Então nós começamos a fazer escolhas. Escolhemos fazer assim, correr desse lado, correr daquele, chutar a bola para cá, sei lá, correr se o juiz apitar, fazer qualquer coisa. E a gente, nessa nossa missão, que a gente vai fazendo essas coisas, né? A gente não tem nenhuma garantia de que esse negócio que nós estamos fazendo tenha qualquer sentido, qualquer validade, qualquer coisa. Então nós somos trazidos para um jogo da qual nós não conhecemos as regras, temos que fazer coisas sem garantia de que aquilo que nós estamos fazendo é exatamente o que nós devemos fazer. Portanto, vamos dizer assim, estamos diante de uma situação dessa forma, não é? E se nós não escolhermos algumas coisas que nós começaremos a aprender na medida em que a gente entra no jogo e começa a ver como é que aquilo funciona, então nós acabamos nos perdendo. E nós podemos dizer que nós nos perdemos quando a gente perde a capacidade de fazer boas escolhas, quando a gente se descompromete da verdade, quando a gente não se compromete com a beleza, quando a gente não vive um grande amor, e quando a vida então não nos parece valer muito a pena e a gente acha que aquele jogo que está ali está muito chato. Se nós não nos metemos naquilo ali, se nós não conseguimos transformar a nossa presença em boas escolhas, em verdade, em beleza, em amor, etc., nós acabamos não achando nenhuma graça desse jogo. Essa falta de graça é o que os psicólogos vão chamar de tédio, tristeza ou depressão, e que leva ao consumo de drogas e à drogadicção. Estou falando muito esquisito, tá claro? Tá bom, então se eu começar a falar coisas esquisitas, vocês reclamem, né? Muito bem. Oi. É o vício em drogas, qualquer que seja. Adicionar substância. Exatamente. Muito bem. Agora que nós já entendemos como é que é a nossa vida, nós temos que, de certa forma, pensar um pouco em onde é ou como é o campo que nós vamos jogar aquele jogo. Lembra que eu comecei a falar então do Maracanã, assim, assado? Então nós temos que começar a entender esse campo. E a questão é que esse campo e esse jogo e essas regras, eles mudam com o tempo, vão se modificando. E o que nós temos assistido hoje em dia é uma transformação tão rápida das regras que a gente sequer consegue se adaptar e se ajustar dentro delas. Entendem? Então o que está acontecendo é que, de certa maneira, por exemplo, até pouco tempo atrás, nós tínhamos famílias constituídas dentro de uma estrutura social definida, em que a igreja opinava e tinha uma certa força, o próprio Estado patrocinava a existência das famílias, não é? As instituições sociais, as mais diferentes, cercavam esse processo das famílias, e as famílias a gente sabia mais ou menos o que elas eram, como é que elas funcionavam, como é que elas estavam estruturadas, e de repente essas regras começam a mudar. Então agora as famílias não são mais feitas
para durar para sempre. Elas são feitas para durar algum tempo, mesmo que isso machuque o coração das pessoas. Elas acabam dessa forma, porque as relações afetivas ficaram frágeis. O que significa isso? Quem estuda esse fenômeno diz: as pessoas continuam dizendo que querem um grande amor, que querem viver uma felicidade, que querem estar juntos, que etc, etc, mas querem viver sozinhas, querem viver sem, vamos dizer assim, se comprometer com a relação. Então não adianta, porque se você não tem essa construção desses compromissos, e quem sabe, quem vive junto sabe como que isso é difícil, né? Você acaba não conseguindo consolidar essas relações. E nós, de repente, nos colocamos nessa nova situação em que as regras vão mudando. As famílias diminuíram, agora tem poucos filhos, já não duram muito, não é? Costumam ter também um cachorrinho pequeno, não mais aqueles grandes, menorzinhos. E por aí afora vão as mudanças, entende? Agora também já podem casar 2 homens, 2 mulheres, enfim, as famílias vão ganhando nova configuração, as regras desse jogo vão mudando. E o problema é que se a gente entra ali para jogar o jogo e estava começando a aprender as regras que existiam, mas essas regras começaram a mudar, agora eu tenho que conversar, eu tenho que também saber como é que eu faço com essas novas regras que estão chegando. Porque se eu não souber como é que eu vou fazer com essas novas regras, eu não vou saber o que fazer com aquilo. Entenderam? Então esse aqui é o grande problema. E como as pessoas não estão sabendo lidar com isso, e não é só com a questão das famílias, o mundo do trabalho mudou, o mundo das atividades físicas mudou, tudo de certa forma não é mais com aquelas regras que a gente tinha até muito pouco tempo atrás. Elas deixaram de existir, elas já não são mais da mesma maneira, entendem? Então as pessoas hoje não estão sabendo como é que fazem para lidar com essa situação, não estão conseguindo. Isso produz o tédio, a angústia, a indiferença, né? E o anacronismo, que também é um desastre. O que é o anacronismo? É eu viver diante do que está acontecendo como eu achava que era há 200 anos atrás. Aí já não adianta também, porque as regras de 200 anos atrás não funcionam mais nesse novo jogo que está acontecendo. Entendem? Então, nós temos hoje as pessoas vivendo um profundo sofrimento, porque elas estão diante daquele quadro que eu descrevi antes, entram na vida, não sabem as regras, começam a aprender, não têm garantias do que estão fazendo, e aí de repente começam a lidar com um mundo que está mudando, sem a gente ter controle do que está acontecendo. E as mudanças vão se acelerando, e as mudanças vão se acelerando. E a gente vai se deparando com uma série de coisas, e as redes sociais começam a nos mostrar uma série de questões. Hoje já nem se preocupa mais em verificar o que é verdade, o que não é, já vai se esparramando aquele monte de coisa por aí. Então, nós estamos num mundo dessa forma. E de que maneira nós temos que lidar com tudo isso? A gente pode dizer, não é? O trabalho no consultório tenta enfrentar isso que a gente chama de neurose. Não mais aquelas neuroses que o Freud descreveu, mas nós temos hoje outro conjunto de transtornos, que são os mais significativos. Porque o tipo de problema que nós vamos encontrar já é bastante diferente do que a gente encontrava, né? E por outro lado, a filosofia que tem sido tão pouco valorizada, né, ela acaba ajudando a gente a entender todas essas coisas que estão acontecendo. Tá certo? Então, é esse o olhar que eu estou querendo que a gente esteja atento, né? O que é a nossa vida e qual é o jogo que nós estamos jogando. Tá certo? Então, vamos em frente. Né? Eu tenho esse pequeno livro, se alguém tiver interesse, algumas dessas coisas que estão sendo tratadas aí estão ali.
Isso especialmente está lá, né? Olha só, nós entramos dentro desse processo, desse jogo que está aí, e passamos a viver essas nossas rotinas, mas se nós ficamos só nelas, levantamos, tomamos o café, fazemos aqui, trabalhamos um pouco, almoçamos, dormimos depois do almoço, fazemos a siesta, voltamos, trabalhamos mais um pouco, vamos à noite fazer uma coisa qualquer e depois vamos dormir, e isso de domingo a domingo vamos tocando a vida dessa forma, não é? É claro que ao nos ocuparmos sem pensar o que estamos fazendo, nós vamos acabar transformando a nossa vida em alguma coisa bastante complicada da gente lidar com ela. Entende? Quer por causa das condições do que é a própria existência, um ser jogado no nada, sem garantias e sem nenhuma certeza do que está fazendo, quer por conta do mundo que nós estamos encontrando, que está em processo continuado de modificação. Então, quer por uma razão, quer por outra, nós entramos em sérias dificuldades, né? E, portanto, nós não conseguimos nos ancorar de uma forma diferente na existência se nós não conseguimos desprender do imediato para começar a lidar com coisas que são maiores. Entende? Quando a gente se depara, por exemplo, com a arte, com a música, com a beleza, é justamente porque nós não queremos ou não podemos viver só daquilo que é o imediato e o último. Porque isso, embora seja necessário, não torna a nossa vida uma coisa que vale a pena. Muito bem, não é? E como que a filosofia pode nos ajudar? Primeiro, ela pode nos ajudar a entender o que é a nossa existência, que eu resumi para vocês, mas que é um processo bastante complexo. Se a gente fosse tratar disso de uma forma mais ampla, a gente teria muito tempo e muita coisa para falar sobre a existência, que eu resumi naqueles 3 primeiros pontos, não é? E também sobre como é que a gente lida com a realidade que a gente está lidando. Por quê? A filosofia começa a nos colocar diante e a refletir sobre muitas coisas que estão acontecendo. Por exemplo, nós vemos determinadas coisas, nós assistimos determinadas coisas. Eu posso dizer para vocês aqui o seguinte: vocês estão todos dentro desse espaço, escutando, não é, essa humilde apresentação. Vocês acham que estão assistindo a mesma coisa? Vocês acham que estão assistindo todos a mesma palestra? Não. Por que não? Não é a mesma. Veja, os gregos iam dizer assim: aqueles que conseguirem entender a essência da palestra estarão participando daquilo que é verdadeiramente a palestra. Os que não estão, não conseguirão acompanhar. Quem não estiver acompanhando a essência perde a questão. Do ponto de vista contemporâneo, nós podemos dizer assim: são os diferentes olhares para a palestra que vão fazer com que ela apareça para cada pessoa de uma determinada maneira. Então, na medida em que nós vamos vendo a realidade, vamos entendendo a vida, a nossa compreensão de tudo isso vai mudando, e a filosofia nos ajuda a questionar e a entender tudo isso. Até que ponto algo é objetivo? Até que ponto aquilo que eu estou percebendo é verdade? Até que ponto isso é apenas uma percepção minha, deturpada do que está acontecendo? E quanto mais neurótico nós somos, mais deturpadas são as percepções. Entendem? Então nós estamos diante de algo dessa forma, e a filosofia vai nos ajudar a refletir sobre tudo isso, a entender o que é a realidade, a entender como é que as coisas são, a entender o quanto nós podemos nos fiar daquilo que é objetivo, né? Muito bem. E como que nós podemos agora nos valer dessas reflexões para melhorar a nossa vida?
Como que a gente pode ir fazendo essas coisas? Ora, a gente tem algumas possibilidades muito interessantes. Por exemplo, quando eu estou tentando entender a minha própria existência, o meu próprio papel no mundo, aquilo que eu estou fazendo aqui, aquilo que eu estou vivendo com as pessoas ao meu lado, eu posso perguntar assim: quando menti para mim mesmo? Ou seja, quando eu disse determinadas coisas, mas que na verdade não era aquilo que eu estava apresentando, mas eu estava ou me enganando de uma forma inconsciente, ou me enganando de uma forma consciente. Eu posso estar fazendo ambas as coisas. E na medida em que eu paro e reflito, eu tenho pelo menos a chance de perceber que as coisas podem não ser exatamente daquele modo. Isso me permite também, não é, me perguntar: quando eu me afastei do bem, quando eu disse que queria fazer o bem, queria fazer o melhor, eu estava de fato fazendo? São Paulo, numa das suas cartas brilhantes, diz assim: eu faço, né, o mal que eu não quero e não faço o bem que eu quero. Ou seja, às vezes a gente não consegue realizar o bem que gostaria de estar fazendo, mas nós só sabemos isso se nós refletirmos sobre a situação que nós estamos vivendo, sobre o que a gente está fazendo, sobre como a gente está vivendo. Entende? A filosofia é o motor que nos põe a fazer essas reflexões, que nos cobra essas reflexões, que nos pede essas reflexões, que não está satisfeito sem essas reflexões, não é? Então, esses momentos de parada que a reflexão filosófica me permite compreender em que consiste o belo, em que consiste a verdade, em que consiste a justiça, em que consiste o bem. Todas essas questões que nós não encontramos no cotidiano da vida, que nós não encontramos no dia a dia, elas são essenciais para nós conseguirmos viver. Muito bem, não é? E é isso que a parada e a reflexão filosófica vai nos ajudando a fazer. Quando a pessoa não consegue fazer essas coisas, ela começa a julgar que a própria vida não é muito significativa, não é muito boa, não vale muito a pena. E como a vida e aquele jogo que a gente joga não é às vezes muito simples, ela nos faz sofrer, ela nos humilha, ela nos maltrata. A gente quer determinadas coisas e as coisas começam a não acontecer. Aquilo começa a se tornar a nossa existência um peso bastante grande. Quanto mais distante eu estou da minha capacidade de enfrentar e de refletir sobre essas coisas, mais difícil fica de enfrentar os problemas que a existência vai nos trazer. A morte de uma pessoa querida, a doença de alguém próximo, as falhas de uma determinada coisa, o sofrimento das pessoas que a gente ama. Quanto mais a gente não é capaz de ter um link para além do imediato, mais a gente se deixa contaminar e destruir por essas coisas. Entende? Então essa que é a nossa grande questão, né? Essas são as grandes dificuldades com as quais a gente lida e com as quais a gente tem que viver. E quem não consegue fazer isso, hoje, está caindo muito rapidamente naqueles processos de depressão, de drogadicção e de violência. Ampliou-se o mundo enormemente a violência. Não é por acaso, às vezes as pessoas assim põem assim: há 50 anos atrás é que era bom, ai que lindo, a gente brincava na rua e não tinha violência, mas não tinha droga, não tinha o terrorismo, não tinha o fanatismo religioso, não tinha ignorância.
Então não é porque era 50 anos atrás que era bom, é porque o mundo mudou e coisas que estão chegando para nós hoje, nos coloca numa condição muito complicada. Entendem? Então nós estamos caminhando nessa direção que está aí. E temos que saber como é que a gente lida com essas questões. Muito bem. Agora temos um complicador dentro desse jogo que nós estamos aprendendo a jogar. Sem nem ter aprendido direito, as regras já foram mudando todas. Agora a gente já nem sabe mais. Porque quando a gente entrou em campo era de um jeito, agora já é de outro. As coisas já não estão tão fáceis de enfrentar e já estão mudando todas completamente. E aqui nós estamos então diante da seguinte situação. Estamos entrando na era digital, na era da inteligência artificial. Isso é gravíssimo se nós não soubermos nos situar dentro dela. Eu vi algumas pesquisas que são assustadoras. Por exemplo, vocês sabiam que todas as informações que um homem que viveu 80 anos no século XVIII teve ao longo de toda a sua vida, desde que nasceu até quando morreu, aos 80 anos, é menos do que o sai publicado no jornal de domingo, no final de semana? O conjunto de informações que existem num jornal de domingo é mais do que tudo aquilo que um homem de 80 anos aprendeu ao longo de toda a sua vida. Há uma série de pesquisas que vão mostrando isso. Então, se nós não sabemos o que fazer com esse conjunto de informações, elas não nos servem para nada e nós só nos vamos confundir. E se a gente resolver botar para frente as coisas que estão chegando para a gente, sem refletir sobre elas, nós fazemos um monte de desastre mundo afora, porque nós começamos a estar difundindo coisas das quais muitas vezes a gente nem tem noção das bobagens que a gente está fazendo. Entendem? Então, essa engrenagem, não é? Ela nos coloca dentro de uma situação muito difícil, porque ela nos obriga cada vez mais a refletir sobre o tipo de conteúdo que nós estamos sendo expostos e que nós estamos recebendo. E se a gente não for capaz de fazer isso, nós nos tornamos presas muito fáceis desse mundo digital. Muito bem. E há aquilo que permanece o mesmo, que não mudou e que não é bom e que faz parte também da nossa vida. Isto não mudou, desde que o homem é homem, não é? Nós, todos, sem exceção, nos expomos durante toda a nossa vida à dor, à doença, ao sofrimento e à morte. Nós passamos por tudo isso. E se nós não tivermos a capacidade de ir além do imediato, de ir além daquilo que nós estamos vivendo no dia a dia, estas situações que estão aí se tornam ainda mais pesadas do que elas de verdade são. Ou seja, a nossa vida não é necessariamente sofrimento, dor, morte, etc. Mas ela terá esses momentos. E se a gente não conseguir fazer com que ela seja boa, por aquelas outras razões que a gente está trabalhando, se a gente não conseguir, tudo isso se torna um peso ainda maior. Tudo isso se torna um sofrimento ainda maior. Entendem? O sofrimento só tem um certo sentido quando nós situamos e ressignificamos a nossa vida de uma forma maior. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês estão assistindo ou conhecem aquela série The Chosen, que é aquela história de Jesus que está sendo recontada e construída aí. E claro, tem muita coisa muito bonita, muito interessante. Ele tem uma passagem de uma conversa com o apóstolo dele, que é o Tiago Menor. E aí o Tiago Menor tem uma
uma deficiência na coxa, ele não anda, ele é coxo. E ele um dia fala assim: Senhor, o Senhor vai me mandar para o mundo para eu curar doentes, curar os leprosos, curar os coxos e devolver visão aos que não enxergam? Eu vou poder fazer isso que você faz? Eu diz assim: claro, Tiago, pode ter certeza que você vai fazer essas coisas. Aí ele fala para eles: mas Jesus, não está muito esquisito? Porque eu próprio sou, né? Olha só a minha condição. Aí Jesus vira para ele e fala assim: você sabe que se eu quisesse eu poderia te curar, não sabe? Você acredita nisso? Claro. Eu estou assim, sem entender por que você então não me curou. Por que eu estou vivendo nessa situação de um certo sofrimento? Ele falou assim: primeiro, é mais fácil eu lidar com você coxo do que com Pedro desorientado. Né? Quer dizer, eu tenho que dar conta de vocês todos. É mais fácil eu lidar com você que é coxo, mas o Pedro, coitado, é aquele desespero. Vocês já viram o que ele apronta. Toda hora ele apronta alguma. Não é? Então, ele começa assim. Depois ele diz assim: se eu te curasse, o que seria isso? Seria uma boa história? Tiago diz para ele: claro, vai ser uma ótima história. Ele falou assim: igual a sua já temos 100 milhares e haverão outras mais, muitos milhares, porque aquilo que eu vou fazer por aí, que vocês vão fazer, vai ser muito mais do que isso. Agora, a quantas pessoas eu posso pedir que aceite a própria limitação, aceite a própria dor, conviva com aquilo que tem de difícil? A quem você acha que eu posso pedir isso? Eu não posso pedir isso de muita gente. E eu posso pedir de você, porque você sabe que, apesar de tudo isso, você terá grande a sua recompensa quando você estiver no céu ao meu lado. Ou seja, o seu sofrimento de hoje, que você não compreende, não faz o menor sentido, não tem nenhuma razão, parece a coisa mais esquisita do mundo, que um coxo vai sair curando os outros, representa aquilo que existe de mais significativo na vida humana, que é aprender a lidar com o sofrimento, quando eu coloco o sofrimento diante de algo que é maior do que ele. Entendem? Então, essa é a grande questão, não é? Se a gente não consegue entender isso, então tudo vai se tornando extremamente pesado. E o que a filosofia vai nos mostrar? Se eu não for capaz de refletir na minha vida e ser capaz de entender tudo isso nos momentos em que eu estou em paz, com o coração sereno, eu vou ter que aprender a fazer isso nos momentos mais difíceis, no meio do desespero, quando a dor levar as pessoas que eu amo, quando o meu amor não for correspondido, quando aquilo que eu espero da vida não conseguir se realizar. Quando essas coisas não acontecerem, eu vou ter que aprender a lidar com os sofrimentos e as limitações da existência no momento de extrema dificuldade. Eu só consigo fazer isso de uma forma melhor quando eu olho a vida dentro de uma dimensão mais ampla, quando eu consigo enxergar a vida de uma forma mais ampla e consigo sair do cotidiano para entrar em coisas que são maiores do que a vida que está ali. Tranquilo até aqui? O povo falou que vocês perguntavam à vontade, ninguém pergunta nada. O professor fica assustado, fica achando que não estão dando muita confiança. Não é? Muito bem. Hein? Em primeiro lugar é o positivismo, pensar positivo, viver positivo, voltar para dentro de si mesmo, se amar totalmente, aprender a fazer essas coisas. Enquanto há, não é? Isso. E aí a gente consegue superar tudo. Se conseguir fazer isso, temos muitos caminhos para fazer isso. Preciso de mim para tudo. E eu não tenho raiva de ninguém. Tá certo. Muito bem. Então vamos lá. Bem,
olhamos, como é que nós trabalhamos hoje na filosofia? O que a filosofia nos faz e nos ajuda? Ela nos coloca diante de todas essas questões que nós estamos tratando, mas ela nos ajuda a fazer isso de uma forma sistemática. Ela pede que a gente vá dialogando sobre o que é o bem, sobre o que é a justiça, sobre o que é o certo, sobre o que é o errado, entender como é que as diferentes gerações pensaram essas coisas, perceber como é que nós podemos melhorar aquilo que os outros já fizeram, né? A filosofia vai nos ajudando a entender que a consciência humana melhora a compreensão das coisas se ela trabalhar bem. Ela não tem garantia de que melhora, pode até piorar. Dependendo de como as pessoas começam a pensar os problemas, volta para trás, né? Tem gente que está pensando lá igual da Idade Média, andaram para trás. Estão perguntando se a ciência tem alguma coisa a dizer sobre o mundo, aí não acreditam naquelas coisas da ciência, quer dizer, estamos andando para trás. Quando as coisas vão assim, andam para trás. Então a nossa consciência vai para frente se a gente consegue trabalhar bem as coisas, né? Ela nos ajuda, deixa eu ver aqui que eu... Então ela nos ajuda a nos livrar de certezas mal fundamentadas. Quantas crenças a gente tem, quantas coisas a gente acha que são verdades, mas que se a gente começar a fazer um exame cuidadoso dessas nossas crenças, nós vamos perceber que elas são cheias de erro, que elas estão eivadas de preconceitos, que elas foram aprendidas de forma inadequada, ou que elas são coisas de um tempo que já não existe mais. Então, só quando eu consigo fazer uma reflexão sistemática sobre todas essas coisas, eu consigo caminhar melhor, eu consigo me desfazer dessas crenças que são vazias, das mentiras com as quais a gente convive sem querer, e muitas vezes a gente contribui para esparramar e para aumentar, não é? Então a gente precisa tomar bastante cuidado com essas coisas, né? A filosofia pode nos ajudar para a gente não se tornar discípulo daquele que é o pai da mentira, né? Que Jesus ensinou para a gente, né? Qual é o pai da mentira? Então a gente precisa tomar um certo cuidado para não aderir à família dele. E a gente só consegue fazer isso quando a gente é crítico com relação às coisas que a gente acredita e que a gente divulga. A gente precisa duvidar das coisas, a gente precisa colocá-las sob investigação, né? E ao fazer isso, nós nos protegemos dos descaminhos da vida. E nós conseguimos revisar as escolhas que a gente faz. A gente pode fazer certas escolhas na vida que precisam ser refeitas. Certas escolhas podem não ser tão boas. Tranquilo? Então, é esse trabalho sistemático que a filosofia pode fazer, nos ajuda a fazer, nos estimula a fazer, para que a gente possa ter uma vida que vai sendo melhor a cada dia, na medida em que a gente é capaz de trabalhar essas coisas aí de uma forma sistemática. Não é? A filosofia nos ajuda a reconhecer vários erros. Primeiro, o sentido da nossa vida. O sentido é aquilo que a gente deposita, aquilo que a gente quer fazer. Quanta gente, né, que está andando numa determinada direção e de repente fala assim, não é por aqui. Eu estou vindo para um caminho que não é esse. Vamos consertar a rota. Vamos para esse outro lado. Esse outro caminho talvez seja mais adequado a mim, aquilo que eu espero, não é? Aquilo que é certo. Muitas vezes a gente está fazendo as coisas de forma errada, a gente faz escolhas erradas, a gente sem querer erra. E se nós não formos capazes de refletir sobre isso e nos colocar em condição de revisar as coisas que a gente escolhe, nós não descobrimos se estamos errados e que estamos fazendo as coisas de uma forma pior, né? Na compreensão da liberdade,
no uso da nossa liberdade. A liberdade não é fazer o que cada um quer. Não tem possibilidade, ninguém tem possibilidade de fazer isso. Pior ainda é se a gente não entender que a nossa liberdade, ela é sempre dentro de uma circunstância. Lembram daqueles primeiros slides que a gente viu? Lá do campo, que a gente entra, das regras do jogo e tudo mais? A liberdade é sempre dentro de uma circunstância. Ela é sempre limitada pela circunstância que a gente vive, pelas limitações que a vida nos impõe. A vida nos impõe várias limitações, então ela nos estabelece alguns limites para eu poder escolher. Eu posso escolher entre isso e aquilo, entre isso e aquilo outro. Eu tenho um campo limitado muitas vezes para fazer certas escolhas, né? Eu não posso escolher as coisas infinitamente, não é assim que a nossa vida se coloca para a gente. Depois, aprender a desenvolver uma forma crítica de pensar. Pois não? Não, pode falar. Parece que podem falar. Ô Zé Maurício, você acha assim, por exemplo, se a gente pedir uma orientação, no caso, você, na sua condição de filósofo e de psicólogo clínico, que o minimalismo, que é a filosofia do momento, pode ser um ponto de partida, um caminho, para que a gente vá, assim, cortando um pouco daquilo que não é muito necessário. Não que a gente precise, mas cortar um pouco daquilo que não é muito necessário e tentar segurar um pouco do essencial, segurar um pouco, assim, daquilo que é mais, vamos dizer assim, também agradável. Isso seria um ponto de partida, um caminho para que a gente tivesse essa noção daquilo que pode ser o mais certo, claro, não na totalidade. Porque como começar isso? Isso que eu fico assim nessa, não é bem na curiosidade, mas na vontade de entender para que a gente também possa ajudar. Como que você nos orientaria para isso? Muito bem. Muito obrigado pela questão, ajuda a gente a refletir, né? É claro que nós teríamos que trabalhar diante de cada questão que está sendo colocada, né? Por exemplo, vamos tratar do ponto de vista simples de um assunto de natureza moral, de natureza ética. Você está entendendo? Quer dizer, como é que eu faço? Aí eu pergunto, eu começo a refletir sobre as coisas que eu fiz durante o dia. Quer dizer, como é que eu tenho uma vida melhor? Quando eu começo a perceber o seguinte: será que eu ajudei aquela pessoa que estava ali em situação infeliz? Será que eu dei uma palavra adequada para aquele que está ali? Será que eu dei uma ajuda para quem precisava? Entendem? Na medida em que eu sou capaz de conversar comigo sobre o que eu faço, sobre os meus atos, eu começo a trabalhar a minha vida de uma forma melhor. Na medida em que eu começo a pensar qual é o meu compromisso com a verdade, eu de fato falei a verdade, eu de fato, o tempo inteiro do meu dia, eu não esparramei mentira, eu não contribuí com a mentira, eu não contribuí com a esparramando a maldade. Cada ato que eu fiz, veja, então uma simples reflexão no final do dia, como a gente está mostrando, coisa simples e rápida, nos ajuda a direcionar muita coisa, a redirecionar muita coisa, a compreender muita coisa. Qual o compromisso que eu tenho com a beleza? Qual o compromisso que eu tenho com a justiça? Qual o compromisso que eu tenho com a democracia? Cada uma dessas coisas e desses valores que a sociedade ocidental desenvolveu e descobriu, né? Eles nos desafiam todos os dias. E a gente não vive essas coisas perfeitamente. A gente erra, a gente falha, a gente anda pelo mau caminho também. Então a gente só consegue ir ajustando devagar e dentro também do nosso coração. Quer dizer, quando eu coloco o sentido da minha vida, né, nas relações de amor, quando eu estou sendo fiel ao meu amor, quando eu estou sendo infiel ao meu amor, quando eu não consigo viver o meu amor de uma forma bacana,
Então, quando eu coloco todas essas coisas para mim, eu sou capaz de refletir sobre as coisas. Como que eu estou contribuindo para que o mundo seja melhor? Como é que eu faço, né? Dentro da minha limitação, da minha, vamos dizer assim, do meu espaço, como é que eu estou contribuindo para que o mundo seja melhor, mais justo? Então, está vendo? Quer dizer, a cada momento que eu estiver fazendo essas perguntas, eu vou estar construindo agora. Um aprofundamento da filosofia vai nos ajudando a entender os diferentes conceitos de bem, as diferentes noções de justiça. Aí nós já vamos aprofundar as diferentes escolas de filosofia e tudo mais. Tá? Muito bem. Eu estou trazendo para vocês isso que para mim é um dos grandes desafios do nosso tempo, dentro disso que você perguntou. Por exemplo, né? Olha lá, como é que eu posso me proteger de informações falsas? Como é que eu posso selecionar as informações que eu recebo e que eu preciso delas para viver? Porque eu vou receber 10 mil informações, mas na verdade eu preciso de uma meia dúzia. Se eu não souber identificar a meia dúzia que eu preciso, eu vou viver na mais absoluta ignorância, porque as 10 mil que me chegaram, 9.600 e 900 e tanto, não representam nada, não vão me ajudar em coisa nenhuma. Então eu vou precisar identificar aquelas informações que eu preciso para viver melhor, que eu preciso para tornar a minha vida mais interessante. Né? E avaliar aquilo que a gente não precisa, aquilo que é desnecessário, né? Então, vamos dizer assim, o que a gente vai observando à medida que a vida vai passando é que quem não consegue fazer essa meditação filosófica, veja, mesmo sem uma formação muito acurada, mesmo sem ser filósofo de carteirinha, mas quem não consegue viver e fazer essas coisas, acaba se perdendo da própria existência. Mesmo quando a gente está no consultório, lidando com outro tipo de questão, vez por outras questões filosóficas aparecem ali também. Elas surgem dentro da própria clínica. Quando a pessoa começa a se perguntar se fez determinada coisa certa ou errada, quando a pessoa começa a lidar com uma série de coisas desse tipo. Entenderam? Então, uma boa vida não se consegue sem, de fato, eu construir e refletir sobre as coisas que eu estou fazendo. Se eu não consigo fazer isso, eu não consigo ir adiante. Não é? E outra coisa que é fundamental é a gente entender a historicidade da vida. Nós somos pessoas que temos uma história. Nós temos um futuro e nós estamos vivendo no presente, mas o nosso presente não é afastado daquelas outras coisas. O presente tem que ajustar o passado, ele não pode repetir o passado. Nós temos que ajustar o passado. E o futuro tem que nos direcionar, tem que nos ajudar a fornecer uma direção. Eu quero isso, então eu tenho que fazer tal coisa, né? Uma pessoa que, por exemplo, disser assim, eu quero ser médico, o que ele tem que fazer? Ele tem que estudar medicina, vai ter que largar muita farra, vai ter que largar muita festa, vai ter que ficar agarrado nos livros. Entendeu? Se eu disser, eu quero ser médico, mas eu vou para a farra, todo dia estou à noite na bagunça, bebo feito maluco, eu não vou sair médico nenhum. Ou então, coitado dos pacientes que foram ser atendidos. Vai ser um desastre. Entendem? E isso é em todos os aspectos da nossa vida. Em todos os aspectos da nossa vida. Então, vamos dizer assim, o futuro direciona os passos que eu dou agora. Porque se eu quero ir para lá, eu não posso dizer que eu quero ir para lá e virar para essa direção. Se eu quero aquele caminho, o caminho é esse. Os passos são para cá. Não é? E isso eu vou fazendo. E o que eu tenho, o que eu vim do meu passado, o que está no meu passado me ajuda
a refletir sobre o caminho que eu estou percorrendo. Mas é o futuro que me orienta para onde que eu estou indo, que passos eu estou dando. Não adianta eu dizer que eu quero ir para lá e não caminhar para lá de cá. Eu não vou chegar onde eu estou dizendo que eu quero, né? Eu estou longe disso. Então esses é que são os pontos que me parecem mais significativos, né? Com isso, a gente pode concluir a minha apresentação, né? Dentro do tempo que me foi concedido. Então, pois não. E você fala da filosofia que está morrendo no perigo agora, que eu percebo, é que está faltando a historicidade, a história, o pessoal reconhecer a história em todos os seus âmbitos. Porque a internet, o celular, está fazendo isso de tudo que vem dele como se fosse verdade. E não é. Aí está morrendo o perigo e está indo muitas vezes por fanatismo, de crença, preconceito, esquecendo de tudo, esquecendo o respeito ao próximo. Tá bom. Todo mundo tinha que acordar. É consciência de cada um tem que acordar para isso. Então, a nossa presença na história pede justamente isso, que eu compreenda o passado, que eu compreenda como é que são as coisas, que eu consiga avaliar aquilo que passou e que eu consiga entender como é que eu posso usar isso para dar o passo para frente. Se eu não fizer isso, eu não tenho uma dimensão realmente das escolhas. É o que eu estou falando, eu cheguei a comentar com vocês que se a gente não faz essas coisas dessa maneira, eu posso caminhar para trás. Há muita coisa sendo nessa direção, indo nessa direção. Muito obrigado, então, pela questão.